Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou até outro ponto da cidade, vou até o IML, porque o menino de 5 anos, ele foi evidentemente, como o pai, levado ao IML. O corpo desse menininho foi ao IML e eu quero saber se a gente já tem informações em relação ao velório desse garotinho, se nós já temos informações em relação aí à retirada desse menino do IML aqui da cidade de Uberlândia. Bom, Carolina Barros, de outro ponto, em frente ao IML, tem as atualizações e informações para a gente essa quinta-feira que deixou a gente muito triste depois de uma tragédia registrada aqui na nossa cidade. Carol, por favor, os detalhes. Rafa, é uma situação muito difícil até para a gente que narra, viu? Porque o corpo dessa criança, um menino de apenas 5 anos, com toda a vida pela frente, ainda está aqui no Instituto Médico Legal, no IML, mas ele já foi necropsiado, já passou por esses trabalhos de perícia, está liberado, aguardando então a funerária chegar para levá-lo para a funerária Ângelo Cunha, onde ele será velado, onde serão as cerimônias de despedidas dessa criança. A família que com certeza nesse momento está estarrecida, com o coração em pedaços, assim como a gente consegue imaginar. Eu que sou mãe, é muito difícil narrar uma situação dessa, porque deve ser a pior dor para uma pessoa, para uma mulher, para um pai, ver seu filho assassinado, e ainda mais por quem deveria proteger, por quem deveria amar, cuidar, dar segurança, dar instrução. Então isso tudo é muito triste, é muito terrível realmente. O corpinho dele ainda está aqui, assim como o corpo do pai dele, o homem de 38 anos, que todas as evidências apontam que tirou a vida do próprio filho. Esse menino que foi encontrado pela mãe depois que ela pulou o muro, já no finalzinho da tarde, quando estava combinado de a avó materna, a mãe dela, ir buscar a criança na casa do pai, onde essa criança teria ido passar alguns momentos, a pedido do próprio pai, que, segundo ele, estava com saudade. Estava com saudades do filho, ele estava separado da esposa já há algum tempo, então ele alegou saudades e pediu para que levassem a criança até ele ontem. Por volta de 11 horas da manhã, essa criança foi deixada lá pela avó materna. Às 4 horas da tarde, quando era o horário combinado de buscar a criança, a avó não conseguia contato, nem por telefone, nem batendo na porta. Ficou aguardando um tempo, não conseguiu, chamou a mãe. E essa mãe, chegando lá, também tentou por várias vezes, de várias formas, contato com o ex-companheiro, mas não conseguiu, e aí ela decidiu. Teve essa visão desse cenário terrível que a gente consegue imaginar, que foi o filho dela dentro do quarto. Ele estava amordaçado, tinha uma fita cobrindo a boca, ele tinha sinais de asfixia e também 2 perfurações, provavelmente de faca, no pescoço. Inclusive a faca que teria sido utilizada nesse crime, ela foi apreendida, já está com a Polícia Civil, bem como a corda que o homem utilizou para tirar a própria vida, conforme são as evidências ali do cenário, relatadas em boletim de ocorrência pela Polícia Militar, e agora segue investigação com a Polícia Civil aqui de Uberlândia, que pretende elucidar todos esses fatos. A gente conversando com algumas pessoas lá no local, moradores que até preferem nesse momento não aparecer, é uma situação muito triste. Eu conversei com uma vizinha que tinha contato com essa família há muito tempo, há muitos anos, vinha acompanhando do relacionamento, até o término do relacionamento, e que inclusive ela disse que quando esse relacionamento terminou, o ex-companheiro não aceitou o fim. E ele teria entrado em depressão, ele teria ficado em uma situação introspectiva muito forte e acabou então cometendo esse crime. Segundo a vizinha, ele teria planejado tudo isso, viu? A evidência, a possibilidade, segundo ela, que conhecia, que convivia ali, é que ele teria planejado tudo isso porque justamente naquele dia ele pediu para que a criança fosse até lá. E antes que qualquer pessoa pudesse perceber, esse crime teria sido cometido então. Agora a gente está aqui na porta do IML aguardando a liberação do corpo. Daqui a pouquinho a criança vai ser levada então para a funerária Ângelo Cunha. A previsão é que seja enterrada ainda hoje no cemitério Parque dos Buritis aqui em Uberlândia. O corpo do pai também deverá ser liberado porque já também passou por necrópsia e já foi liberado para os serviços póstumos, de velório e posteriormente também o enterro, o sepultamento. É um caso muito triste que a gente noticia aqui, ninguém gostaria de estar falando sobre isso, Rafa? Mas infelizmente é necessário até para que haja um alerta sobre uma das coisas que é muito debatida aqui
em todo o nosso país acerca de depressão, acerca de motivações de crimes. Então são alertas realmente que a gente traz e mostrando, contando esse fato de que são episódios que podem trazer tristezas profundas demais e irreparáveis, como a perda de vidas, uma vida que tinha tudo pela frente ainda desse garotinho de 5 anos, por exemplo. Rafa. Mas o que nós não conseguimos entender é por que tirar a vida de um menino, né? O que o menino tem a ver com o que está acontecendo internamente com o indivíduo. É difícil da gente compreender, mesmo sabendo que uma pessoa que comete um crime como esse não está normal, não é normal. Mas mesmo assim, a gente se pergunta o porquê de fazer isso com a criança. Carol, agora é importante todo o trabalho que é feito pela equipe de perícia, principalmente pelos médicos legistas, em relação a essa criança, porque através desse trabalho detalhado que é feito, exames, é possível verificar qual foi a causa da morte do menino. E é importante para entender a forma com que esse indivíduo agiu. Segundo informações que foram repassadas, a Carol trouxe os detalhes, existia uma fita. Essa fita foi utilizada para tampar a boca dessa criança de 5 anos. Desculpa. A partir do momento que tem uma fita tampando a boca de uma criança, existe, claro, por parte do perito, a evidência que essa criança estava viva ainda. E era uma forma de evitar com que essa criança pedisse ajuda, pedisse socorro, chorasse. Marcas foram vistas numa primeira avaliação de enforcamento, que essa criança teria sido enforcada, além das perfurações de faca. Agora não se sabe exatamente a causa da morte. Se foi a asfixia ou os golpes de faca. O que a gente quer é que essa criança não tenha sofrido. Mas tudo indica que sofreu. Que sofreu. E eu imagino assim, por que o meu pai está fazendo isso comigo? Porque o meu pai estaria fazendo isso comigo. Eu tenho um filho pequeno, vocês sabem muito bem disso. Eu não escondo. Meu menino tem 3 anos, meu garoto. Eu estou fazendo isso que eu estou fazendo aqui, eu tenho certeza, assim, na minha cabeça, que é por ele. Pelo amor que eu tenho a ele, que hoje é muito maior que qualquer amor. E por isso que, mesmo que um cidadão tenha problemas emocionais, problemas de depressão, não aceite um fim de um relacionamento, por que fazer isso com um garoto? 5 aninhos, gente, é uma idade que a criança mais se apega ao pai, para brincar, para jogar bola, para se divertir, para rir. Eu vou precisar de vocês hoje, viu, para fazer esse programa. Uma história que marca a vida de uma família. Uma criança de 5 anos, morta pelo pai. Não sei se podemos chamar de pai. O menino era o filho mais novo de um ex-casal. O pai matou a criança e depois tirou a própria vida. Os dois foram encontrados dentro dessa casa, no bairro Lagoinha. De acordo com familiares e amigos próximos da vítima, os dois haviam se separados e não tinha um relacionamento amoroso nenhum. Mas era um relacionamento conturbado, de acordo com alguns vizinhos. E também, testemunhas contaram que este homem era muito quieto, na dele.
e até os próprios vizinhos não conseguem acreditar na tragédia que aconteceu.